Boa noite, pessoal de casa. Hoje o E-Conversa vai falar de uma situação, um momento muito importante na vida das mulheres, que é o casamento. Por isso, quem vai falar com a gente é a Beatriz Lima, que trabalha com assessoria para esse dia especial. Boa noite, Beatriz. Boa noite, tudo bom, Mariana? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bia, conta pra gente um pouquinho como que você quis escolher essa carreira para trabalhar com as noivas. Bom, eu trabalhava já numa outra empresa, né? Nós fazíamos muitos eventos sociais lá e foi quando eu descobri que eu amava fazer essa parte de eventos, planejamento, organização. E aí eu comecei a estudar sobre isso e entrei de cabeça no mundo, no universo das noivas. Por que você escolheu as noivas diante, assim, de tantos eventos que você poderia fazer? Então, assim que a gente começou a estudar, você vai abrindo o leque, né? Mas era o que me encantava mesmo, era fazer essa parte. Eu sempre gostei muito de organização, de planejamento, então eu vi que as noivas, elas têm a necessidade de tudo isso, né? De planejar, de organizar, até a execução tem um grande caminho aí antes do grande dia. Então, eu escolhi as noivas e o evento do casamento porque é tudo muito mágico, né? Uma coisa muito marcante, tanto para as mulheres quanto para os familiares. Então, eu escolhi por conta disso. Sim, falando desse momento importante, muitas pessoas acabam descobrindo que o casamento tem toda uma organização. Normalmente, a noiva já sabe, né? O noivo não sabe tanto. Não sabe muito. Vai indo ali de embalo, né? Como que é feita essas etapas para o planejamento? Para quem está querendo casar e agora, como que a pessoa pode se organizar para esse momento? Olha, Mariana, quando a noiva faz o primeiro contato com a gente, né, eu explico para ela quais são os pacotes que nós temos. Eu trabalho hoje com um pacote de assessoria completa, o personalizado e a assessoria do dia. Quando a noiva, cada pacote atende uma necessidade. Então, quando a noiva ela não tem nada, ela só escolheu casar, mas ela não sabe por onde começar, ela não tem fornecedores, ela não conhece, não sabe o que ela tem que fazer. Então, o pacote de assessoria completa é o que mais vai atendê-la. Então, eu indico esse pacote para ela e desde então a gente já inicia. Eu já tenho um cronograma comigo e aí eu acompanho a noiva em todos os processos. De mês a mês, a gente vai fazendo reuniões presenciais ou online, né? Agora por conta da pandemia, mas a gente vai fazendo reuniões e eu vou traçando com ela o plano de cada etapa. Ela não vai ter tudo para resolver em um mês, né? A gente vai resolvendo mediante os meses até o grande dia. E assim os outros pacotes de assessoria personalizada é quando ela já tem alguma coisa, ou ela já tem um decorador, ela já tem um espaço, ela já tem alguma coisa na cabeça dela, já tem alguns fornecedores que ela já contratou, e aí, mas ela ficou perdida no caminho. Em algum momento ela se perdeu, ela não conseguiu dar andamento até por conta do tempo, porque a parte de planejamento e organização leva muito tempo, toma muito tempo das noivas. Então, eu indico esse pacote personalizado, e aí, a partir da onde ela parou, eu dou o andamento. E o pacote do dia é só o atendimento no dia mesmo, mas personalizado, ela já tem tudo, e aí eu vou atender os noivos e poder pegar todo o que eles já fizeram, né, com os fornecedores, e aí eu atendo eles no dia do evento. Bom, vamos ajudar então quem tá mais perdida aí, quem tá pensando, vou casar e não sei nem por onde começar. Por onde a gente começa, Bia? Bom, começa contratando uma assessoria. É muito importante, eu falo assim para as noivas que eu sou os olhos dos noivos no dia, né? Porque mesmo, Mariana, que elas consigam uma amiga ou alguém para poder desenrolar, né, um profissional de assessoria, ele tem a expertise, ele já tem os bons fornecedores que ele já trabalha, ele conhece. Que eu falo assim para as noivas, vocês não precisam necessariamente ficar com um fornecedor que de repente eu indiquei, mas a gente tem uma amplitude aí para apresentar para as noivas, né? De pessoas que já são confiáveis dentro do mercado de eventos, de pessoas que já têm conhecimento, e também a assessoria, ela tem técnica, né? Então, tem as técnicas para facilitar a vida da noiva naquele dia. Então, fora todo esse processo da organização, às vezes as noivas falam assim, vou contratar só o pacote final, né, do dia, mas é importante também você ter um profissional em todo esse processo para te orientar. De repente, você fala assim, eu vou casar no campo.
E aí você escolhe um vestido princesa. Então, assim, esses detalhes, as noivas às vezes não tem antes, né, de ter um profissional. Você leva uma amiga, ela fala, ai, que lindo. Não que as amigas não possam ajudar, sim, mas no sentido de você ter ali no momento uma ajuda técnica de falar assim, olha, esse vestido ele não vai combinar com o ambiente do seu casamento, então você precisa ter um vestido assim, ou se a noiva tem algum outro problema, de alguma outra dúvida de algum fornecedor, então ela tem assessora ali para dar o apoio na leitura dos contratos também com os fornecedores, e a gente faz tudo isso, a gente faz junto com a noiva, acompanha a noiva nos fornecedores, faz o acompanhamento, se ela precisa de algum auxílio com a leitura dos contratos, tem alguma coisa que não ficou clara para você, a gente ajuda, tem alguns bufês que não tem, por exemplo, o gerador, então a gente também atenta, né, avisa os noivos, olha, é importante que tenha isso, algumas coisas sempre passam, mas aos olhos dos profissionais, não, então a assessora, ela tá ali todo esse tempo para orientar os noivos, porque é o que eu falo para as noivas, vocês estão casando pela primeira vez, e eu já casei um monte de noivas, né, então, por ter essa expertise, por ter essa convivência no mundo dos eventos, a gente já passou por muita coisa. Então, às vezes a noiva tá ali, aí ela fala, ai, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu alugo o gerador? Será que eu não alugo? E aí vem a assessora, vem eu e fala para ela, olha, já passei por uma situação que a noiva não quis alugar, mas para quê? Para que ela fique atenta àquilo, claro que sempre a escolha final é dos noivos, né? Eu deixo isso bem claro para as noivas que eu atendo, mas para que ela fique atenta de que aquilo pode acontecer e que ela foi avisada, né? De repente, se você tem ajuda de um amigo ou de um familiar, tem algumas coisas que podem passar, mas pelo assessor você tem todo esse apoio. E quais são as dúvidas mais comuns que você costuma sempre acompanhar com as noivas? Você fala assim, toda noiva costuma ter essa dúvida e não é esse bicho de 7 cabeças. Olha, eu acho que é a questão da decoração. Elas têm muita dúvida com relação à decoração e com relação à paleta de cores, né? O que envolve, quais são as cores que vão envolver o casamento em si, né, no todo, e quais são as cores que ela vai utilizar na decoração. Então, tem noiva que mistura tudo, às vezes fala assim, eu escolhi a cor da madrinha, então ela acha que aquela cor tem que seguir o casamento inteiro, e não é isso. A cor da madrinha, de repente, vai ser só a cor da madrinha, vai ser uma coisa específica, vai ser um detalhe, ou de repente, eu sempre inicio com as noivas essa parte da paleta de cores, porque as cores é o que vai contar a história do casal, né? Eu falo muito com os noivos a respeito de você personalizar o seu casamento, né? De ser a sua cara, de ter ali as suas características. As pessoas, elas têm que chegar no ambiente, por exemplo, você gosta muito de campo? Eu gosto. Então, as pessoas, você não tem como você escolher, de repente, uma decoração muito clássica. O que seria mais a sua cara é o rústico, você gosta de flores, você gosta do verde. Então, a gente vai ajudando até os noivos a identificarem isso. Qual é o meu perfil de noiva? Qual é o nosso perfil dentro do mundo do casamento? Então, eu vou ajudando elas a descobrirem isso. Porque quando a pessoa nunca casou, ela ainda não entrou nessa imensidão do universo de casamentos, muita coisa ela não sabe, muita coisa é novo. Então, eu começo aí pela paleta de cores, que é uma ajuda e tanto, assim, elas descobrem muita coisa, e aí elas conseguem ir definindo as outras etapas, decoração, as cores das madrinhas e também os detalhes de uma lembrancinha, alguma coisa, elas conseguem ir definindo após a gente falar da paleta de cores. Uma questão que as noivas ficam um pouco aflitas, que é uma questão mais de etiqueta também, você falou da questão da paleta de cores. Normalmente elas já mandam um convite para a madrinha, já tá ali tudo indicando o que a madrinha vai usar ou não vai usar, mas tem a questão dos convidados, né? A noiva fica um pouco apreensiva ali, querendo que os convidados
fiquem bem naquele momento importante para ela, mas também aquela parte de etiqueta que é um pouco chato eu falar pro convidado ir de um jeito ou de uma outra maneira. Com a sua experiência, né, como que você reage a essa situação? Então, dependendo do ambiente onde é feito o evento, é muito importante que ela coloque essa identificação no convite, porque o ambiente pede isso. Então, ela não pode, em alguns lugares, ela meio que não tem como deixar muito aberto, entendeu? Então, por exemplo, é um lugar muito chique, ela vai fazer um casamento clássico. Então, assim, o ambiente onde vai ser o evento, ele já pede que as pessoas vão mais social, mais sport chique. Então, é importante que ela indique sim, mesmo que alguns convidados não sejam de acordo, né? Mas é importante porque, da mesma forma que a gente tem convidados, Mariana, que não gostam de ter, assim, estipulado, a gente tem convidados que se sentem muito perdidos. Sim. E agora, como é que eu vou fazer? Então, a gente sempre trabalha com meio termo, mas eu peço para os noivos também fazer uma porcentagem, né, aproximada com relação aos convidados, às pessoas que eles convidaram. Olha, numa porcentagem de 0 a 100, quantos por cento você acha que, de repente, vai ficar perdido aí para colocar um traje para o casamento? Então, a gente trabalha muito com essa questão da porcentagem do estilo dos convidados, né? Eu falo para os noivos também identificarem o estilo dos convidados. Até porque, Mariana, você falou a respeito que as noivas ficam muito em dúvida. Outra questão muito importante também é a respeito das músicas, por exemplo. Quais músicas tocar no evento? Então, eu peço muito para os noivos pensarem nisso. Qual é o estilo de música que os seus convidados gostam? Porque os noivos, eles investem em tudo, né? Em cada fornecedor. Então, investe no bar, investe no DJ, investe na alimentação, eles investem em tudo. E tudo aquilo é parte da história deles, mas também vai fazer parte da história dos convidados, né? Então, para que aquele momento seja gostoso para todo mundo, eles precisam também identificar qual o estilo dos convidados, porque já pensou, você coloca lá um DJ com música clássica e os seus convidados gostam de sertanejo. Sim. Então, travado na fica tudo. Então, é muito importante que os convidados também se sintam à vontade nesse momento, e eu também falo a respeito disso com as noivinhas. Bom, uma questão também que muita gente, quando quer casar, acaba pensando, né? Qual que vai ser aí o pacote ideal para mim relacionado ao local, né? Pessoas querem casar no campo, na praia, um casamento mais clássico numa igreja. Todas dessas opções, qual que você tem, assim, digamos assim, a mais simples, a mais fácil para fazer acontecer? Olha, Mariana, todas depende muito do estilo do casal, né? Porque, por exemplo, o casal ele pode escolher algo clássico, mas algo simples. O que eu falo muito para as noivas? Que no casamento, eu, pessoalmente, acredito que não existe o simples. Porque, assim, a simplicidade é a pessoa que é simples. Mas por que eu falo que não existe o simples? Porque, assim, cada noiva, cada casal tem uma característica. E não significa que, de repente, o simples para você é algo, digamos assim, algo muito cru, sabe? De repente, o simples para você, é simples, é uma coisa simples. Mas para você, aquilo é muito glamouroso. Sim. Entendeu? Ao seu ver. Então, o simples, eu acho que ele é muito relativo. Então, eu falo assim para as noivas, não tem algo simples. O seu dia é muito importante, o casamento é um dia marcante para você. Então, eu entendo, né, essa questão da simplicidade quando elas falam, mas eu falo para elas que não é algo simples. O casamento, ele tem a importância, cada detalhe que ela escolhe tem o seu valor, né? Mas, assim, o casamento em si, ele envolve muitos custos. Mas eu sempre falo a respeito disso também, porque eu sou formada em finanças. Então, eu também trabalho com as noivas em cima de um planejamento para o casamento. Então, qual que é a importância ou como ela consegue definir melhor isso? Eu falo assim para ela, nós vamos criar a planilha lá orçamentária para o casamento. Então, qual é o limite de custo que vocês querem investir no casamento? Então, tem o valor X. Então, em cima daquilo, a gente vai colocar
todo o evento dela. A gente vai, claro, por etapas, né? Mas todo o evento dela, o mais importante é permanecer dentro do planejamento financeiro. Então, dentro do planejamento financeiro, ela vai fazendo as escolhas que ela acha mais importante. A gente faz uma lista de prioridades, o que é mais prioridade para o casal, né? Então, ó, isso daqui é mega importante, eu não abro mão. Então, essas vão ser os primeiros fechamentos, né? E a partir daí, a gente vai fazendo escolha dentro do orçamento delas. Bom, e falando da questão de organização na escolha do local do casamento, muitas pessoas têm essa dúvida e vontade de, por exemplo, queria casar na praia. Mas como será que funciona um casamento na praia, né? Como que é a diferença para organizar um na praia e um mais clássico, que seja num salão, numa igreja? Porque a gente conta até com aquela dúvida de, já pensou se chove no dia do casamento na praia? Sim. Como que você lida com essa questão? Bom, com relação a casamentos na praia, tem algumas liberações, né, que as noivas a gente precisa tratar antes, documentação, em qual praia ela quer casar, documentação dentro do município mesmo, então precisa de algumas liberações. Tem alguns restaurantes, alguns lugares já na praia que tem a permissão, né, então você de repente já aloca o local e o local já tem essa permissão de fazer casamento pé na areia. E com relação à chuva, por exemplo, em todos os eventos, a gente sempre conversa com os noivos do plano A e do plano B. E se chover, se for casar principalmente em um lugar aberto, as noivas gostam muito, né? Então, e se acontecer? Na praia já é quase impossível fazer um plano B. Então, assim, o casamento, os casais têm que estar bem atentos a isso, e assim, o máximo que dá para fazer quando o casamento é com o pé na areia é ter o evento próximo, né, a recepção próxima da onde vai ser a cerimônia. Então, esse seria meio que o plano B, e aí a gente monta a parte do cerimonial dentro do espaço onde foi locado. Mas, assim, começou a chover na praia, é só correr mesmo, não tem, assim, um plano que a gente consiga fazer mais elaborado, né? Porque o que acontece? Quando as noivas escolhem a praia, elas gostam da visão, elas gostam do ambiente. Vamos colocar uma lona. Como é que eu vou colocar uma lona, por exemplo, na praia? Então, tem alguns lugares que a gente não consegue fazer exatamente um plano B, entendeu? Algo assim, extremamente estruturado. Vamos montar uma estrutura de vidro. Então, por quê? Por conta do ambiente. Ali, você, na praia, quando eles liberam o casamento, você já não tem como colocar muitas coisas, né? Você só vai aproveitar mesmo ali a natureza. Então, você não pode colocar muita decoração, você tem umas certas restrições. Então, tem alguns lugares, por conta das restrições, que você não consegue fazer exatamente algo muito, muito grandioso, né? Tem que ser mesmo algo ali mais simples, dentro das limitações. Então tem que planejar uma estação legal e torcer para não chover, né? Torcer para não chover. Aí o que a gente faz? A gente trabalha dentro do período do ano. Né? A gente vai lá, vamos estudar em que mês que vai casar, no verão, quando que tem menos chuva, qual mês tem menos chuva. Então, a gente estuda dentro disso. Aí, no campo a mesma coisa. Qual é o mês que é melhor para casar no campo, tem mais sol, porque aí você casa à tarde. Aí a gente vai fazendo outro tipo de plano, né? Não necessariamente uma estrutura. Bom, em relação aos vestidos, tanto das noivas quanto das madrinhas, como que costuma ser essa saga aí, que também é uma coisa muito importante, né? Acho que o vestido é a primeira coisa que a noiva pensa. Primeira coisa. Então, o vestido da noiva, eu faço acompanhamento. Lá na loja mesmo tem os consultores que fazem, que traçam esse perfil da noiva, né? O que você gosta, o que você não gosta. O que eu falo para elas é assim, vá na sua cabeça com aquilo que você não gosta. De jeito nenhum, porque fica mais fácil. De repente ela se prende tanto a um modelo, por exemplo, eu quero casar, né, e a vida inteira eu me prendo no modelo princesa. E quando você chegar lá, a primeira vez que você experimenta o vestido, não ficou bom. Então você fica frustrada, né? E aí é um momento muito importante, é uma expectativa muito grande. Então eu falo assim para elas, coloca no papel ou fale para a consultora da loja aquilo que você não quer de jeito nenhum. Porque aí você já elimina. As outras coisas, vá aberta. Esteja aberta para experimentar os outros modelos. Porque é que nem roupa, Mariana. A gente compra e o que é melhor a fazer?
Experimentar, né? Experimentar. Porque depois você odeia, não deu certo. Exatamente. Agora imagina só uma noiva, primeira vez na vida experimentando um vestido de noiva. Não é? A gente olha o vestido, é tudo muito lindo, mas quando você experimenta, você precisa ver aquilo no seu corpo para ver se vai fazer bem para você, se você gostou de se ver daquela forma. Então eu falo isso para as noivas, para elas irem abertas, né, para poder escolher, para poder experimentar vários modelos, porque aí ela vai encontrar aquilo que mais se identifica com ela. Bom, e com essa pandemia, você comentou aqui pra gente um pouquinho antes da gravação que você precisou inovar um pouco o trabalho. Quais foram as novidades? Então, para as noivas que já estavam em atendimento, a gente começou a fazer os atendimentos online. Tem alguns fornecedores, tem algumas situações que é quase impossível a gente fazer online. Então, precisa, por exemplo, no buffet, precisamos fazer a degustação. Então, não tem como ser online. Mas o que eu trouxe de inovação no meu negócio dentro desse período de pandemia? Eu trouxe a assessoria online. Então, é um processo que tem um custo-benefício melhor do que o presencial e eu faço todos os atendimentos, todo esse processo que eu te contei aqui, eu faço 100% online. Então, eu atendo a noiva. Dentro desse pacote, a noiva precisa incluir a assessoria do dia só, então ela tem esse pacote com custo-benefício melhor do que o presencial, e aí ela inclui a assessoria do dia, né, que aí presencialmente a gente só vai no dia, mas é um pacote 100% online, a gente está tendo muita procura, porque tem muitas pessoas que precisam se cuidar, então a gente está tendo muita procura desse pacote 100% online. E nesse tempo que você está tendo essa experiência com esse mercado, já aconteceu alguma história que te marcou muito em relação a uma noiva ou no próprio evento do casamento que você pode compartilhar com a gente? Já aconteceram várias situações, até engraçadas, né? Várias situações, mas uma delas que me marcou muito foi um casamento que nós fizemos, era um casamento clássico dentro da igreja, e o noivo cantou uma canção. Ele conseguiu, na hora dos votos, ele cantou para a noiva e eu achei aquilo muito lindo. E por que ficou marcado? Porque eu não conhecia a música. Então, toda vez que eu ouço a música, eu lembro do casamento. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela música, foi o noivo cantando para a noiva. Então, ficou muito marcado para mim por conta disso. Mas, assim, todos os eventos são emocionantes, mas cada um te marca de uma forma diferente, né? Porque cada casal tem a sua forma, cada casal tem a sua personalidade. Normalmente o noivo desmaia, né? E esse daí ele cantou. Corajoso, ele foi corajoso. Uma outra dúvida que as pessoas têm muito em relação aos noivinhos, né? Como fazer para lidar com as crianças no momento? A gente tem uma série de vídeos engraçados na internet já da criança que corre ali na hora, não quis mais participar. Sim. Como que pode lidar com a criança antes do momento ali para ela entrar? Porque às vezes a criança parece que não tá apreensiva, mas ela fica, né? Eles ficam bem apreensivos. Quando não, eles ficam muito ansiosos, né? Às vezes nunca foi, e aí vai criando aquela expectativa, a mãe vai falando, o pai vai falando, seja menino ou menina, eles ficam muito ansiosos. O que eu falo para as noivas, assim, quando a criança é muito novinha, tem 3, 4, 5, até uns 7 anos, é normal que de repente a criança não entre. É normal, porque eles ficam nervosos e de repente eles ficam preparando aquilo, eu vou, mas no momento a igreja tá cheia, tem um fotógrafo, tem um vídeo, então é um momento muito, eu acho que, sim, é muita expectativa e eles ficam nervosos, então às vezes as crianças choram, né? Teve um casamento que eu fiz e as crianças choraram, eram 2 crianças bem novinhas, assim, acho que eles tinham 3 anos, e aí o que a gente faz? Nesse momento, a gente usa criatividade. Eu já tinha orientado o noivo, então assim, eu como assessora, tanto eu quanto a minha equipe, a gente já trabalha há muito tempo com evento, então a gente faz de tudo para não aparecer, porque o importante, o foco ali são os noivos, é a cerimônia em si. Então eu tinha orientado os noivos, se eles não entrarem, você vai até eles e traz eles no corredor.
Porque fica muito lindinho aqui, né? Aquela foto do noivo indo buscar. Então, isso já aconteceu algumas vezes. E também, a gente já teve filhos de noivos que entraram correndo e ficaram lá. Então, assim, cada criança mesmo reage de uma forma e a gente lidar, assim, com a criança de uma forma muito livre, assim, é mesmo à vontade. Eu sempre aviso as noivas, olha, caso ela não entre, ou caso ele não entre, a gente deixa à vontade, porque é criança, então é no tempo deles. Bom, Bia, a gente está chegando aqui no finalzinho do Conversa. Para quem está pensando no casamento, esse momento especial e difícil, né? Porque são tantas dúvidas, eu vou pedir para você deixar os seus contatos, para quem quiser entrar em contato com você e tirar essas dúvidas, procurar o seu serviço, para que esse dia seja ainda mais marcante. Sim. Bom, Mari, quem está procurando ajuda, quanto antes, melhor, né? Que nem você falou, a gente está passando por um momento aí. Eu sempre falo assim para as noivas que, independente se você tem data ou não, é bom você sempre se orientar, você conversar com uma assessora para poder conhecer. Cada assessora trabalha de uma forma, então é sempre bom você aí conversar com alguém para te esclarecer algumas coisas. Bom, a gente está no Instagram, né? O Instagram acho que é onde bomba mais, a gente faz aqueles vídeos criativos. Então, o Instagram, Beatriz Lima Assessoria. A gente está no YouTube também, Beatriz Lima Assessoria. E no Face também é a mesma rede social, todas, Beatriz Lima Assessoria. E a gente tem um WhatsApp também para as noivas que precisarem tirar uma dúvida, pode mandar mensagem. Se eu não conseguir atender, a minha equipe também está lá de prontidão, que é o 9-3004 4019. E aí a gente fica à disposição aí, tanto para tirar dúvida, independente se você tem data ou não, se você já pensa em casar, entra em contato que a gente vai poder te ajudar. Bia, muito obrigada pela participação, por ajudar muita gente. Tenho certeza que esse programa de hoje ele vai ajudar muitas noivas aí com essa aflição para o dia do casamento. Agradeço a participação e agradeço você de casa também que nos acompanhou. Muito boa noite. Boa noite.